Olá, queridos alunos do sexto ano. Vamos dar início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 31, onde hoje falaremos sobre a comparação de números decimais, adição e subtração com números decimais. Então, prestem bastante atenção para que tenhamos uma aula bastante proveitosa. Comparação de números decimais. Comparar dois números decimais significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre eles. Então, aqui nós temos alguns sinais que a gente vai estar usando na hora de comparar esses dois números decimais. O sinal de igual, o sinal de maior que e o sinal de menor que. Decimais iguais. As figuras foram divididas em 10 e 100 partes iguais, respectivamente. A seguir, foram coloridas de verde 4 e 40 dessas partes, respectivamente. Observe. Então, nessa primeira imagem, a figura ela está dividida em 10 partes iguais e foram pintadas 4 dessas partes. Por isso, a fração 4 décimos. Aqui escrito na forma de número decimal. 4 décimos. Essa outra figura, ela foi dividida em 100 partes iguais. Destas 100 foram pintadas 40 partes de verde. Então, aqui nós temos a fração decimal, 40 centésimos, e aqui escrito na forma decimal, 0,40, que também representa o quê? 40 centésimos, só que escrito na forma decimal. Então, verificamos que a parte verde representa a mesma parte do todo. Então, 0,4 e 0,40 representam a mesma quantidade. Isto é, 0,4, ou seja, 4 décimos, é igual a 0,40, que aqui nós temos o quê? 40 centésimos, mais que esses números decimais representam a mesma quantidade. Isso quer dizer que um número não se altera quando se acrescenta ou se retira zeros à direita de sua parte decimal. Então, se eu acrescento ou se eu retiro zeros à direita da parte decimal, esse número não se altera. Ele vai continuar com o mesmo valor. Exemplos de decimais equivalentes, que representam a mesma quantidade, ou seja, que são iguais. Aqui eu tenho o número 0,4, ou seja, 4 décimos. Então, eu posso acrescentar zero à direita da parte decimal, que não vai mudar o seu valor. Ele vai representar a mesma quantidade. Aqui eu acrescentei um zero à direita da parte decimal, aqui eu acrescentei 2 zeros e aqui eu acrescentei 3 zeros à direita da parte decimal. Então, eles continuam representando a mesma quantidade. Aqui eu tenho o número 8. Observem que a vírgula ela não apareceu, mas eu sei que ela está à direita do número quando ela não aparece. Então, eu vou acrescentar zero à direita da parte decimal. Aqui eu acrescentei um zero, aqui eu acrescentei 2 zeros e aqui eu acrescentei 3 zeros. Então, quando eu acrescento ou quando eu retiro zero à direita da parte decimal, o número ele continua representando a mesma quantidade. Aqui nós temos 2,5, ou seja, 2 inteiros e 5 décimos. Eu vou acrescentar zeros à direita da parte decimal. Aqui eu acrescentei um zero, aqui eu acrescentei 2 zeros e aqui eu acrescentei 3 zeros. Mas esses números eles continuam representando a mesma quantidade. Aqui nós temos 95,4, ou seja, 95 inteiros e 4 décimos. Podemos também acrescentar zeros à sua direita da parte decimal, que não vai mudar o seu valor. Ele continua igual. Aqui eu acrescentei um zero à direita da parte decimal, aqui eu acrescentei 2 zeros à direita
E aqui eu acrescentei 3 zeros à direita da parte decimal, mas esses números decimais continuam representando a mesma quantidade. Decimais diferentes. Então, neste primeiro caso, nós vamos analisar números decimais onde as partes inteiras são diferentes. O maior é aquele que tem a maior parte inteira. Por exemplo, aqui nós temos 3 inteiros e 4 décimos, ou seja, 3,4. É maior que 2 inteiros e 943 milésimos. Por quê? Que eu já considerei que 3,4 é maior que 2,943? Porque as partes inteiras são diferentes. Então, o número maior é o que apresenta a maior parte inteira. Aqui, 10,6 é maior que 9,83. Novamente, basta que eu analise as partes inteiras. E 10 é maior que 9. 12,5, ou seja, 12 inteiros e 5 décimos, é menor que 13 inteiros e 1 décimo. Porque, novamente, estamos analisando números onde a parte inteira são diferentes. Então, o número maior é aquele que apresenta a maior parte inteira. Por isso que 13,1 é maior que 12,5. No segundo caso, agora, nós vamos analisar números decimais onde as partes inteiras são iguais. Neste caso, o maior é aquele que tem a maior parte decimal. É necessário igualar inicialmente o número de casas decimais acrescentando zeros. Exemplos, aqui nós temos 0,75 é maior que 0,7. Ou ainda, 0,75 é maior que 0,70. Então, eu acrescentei um zero aqui à direita, de modo que as casas decimais ficaram iguais. 8,341 é menor que 8,37. Então, as partes inteiras, elas são iguais. Quando eu analiso a parte decimal, os décimos aqui, 3 e 3 também são iguais. Então, eu vou analisar os centésimos. 4 e 7. Então, 7 eu já sei que é maior que 4. Por isso, 8,341 é menor que 8,37. Ou ainda, 8,341 é menor que 8,370. Então, acrescentei aqui um zero à direita do número decimal, igualando as casas. Adição e subtração com números decimais. Primeiramente, coloca-se vírgula debaixo de vírgula. Segundo, igualamos o número de casas decimais com o acréscimo de zeros. Terceiro, efetuamos a adição ou subtração, colocando a vírgula no resultado, alinhada com as demais. Então, aqui nesse exemplo da adição, nós temos 4,239 mais 13,14. Então, eu peguei aqui, 13,14 mais 4,239. Então, observe que as vírgulas elas estão abaixo da vírgula e aqui eu acrescentei um zero para igualar o número de casas decimais. Agora, eu posso somar. 0 mais 9, 9, 4 mais 3, 7, 1 mais 2, 3, coloquei aqui a vírgula abaixo de vírgula, 3 mais 4, 7, o 1 não tem com quem somar, então eu baixo. Então, o resultado, 17,379. Observe que aqui eu primeiramente coloquei 13,14, mas a ordem das parcelas não altera o resultado na adição. Aqui na subtração, nós temos 7,815 menos 2,6. Então, coloquei aqui, 7,815 menos 2,6. Primeira coisa, colocar vírgula abaixo de vírgula. Agora, eu vou completar as casas decimais de modo que fiquem iguais com zeros. Agora, eu posso efetuar a subtração. 5 menos 0, 5. 1 menos 0, 1. 8 menos 6, 2. Vírgula abaixo de vírgula, eu já coloquei.
7 menos 2, 5. Portanto, o resultado, 5,215. Vejamos aqui outros exemplos. Aqui na adição, nós temos o quê? 61,37 mais 0,022 mais 5,9. Aqui, eu já armei a continha de modo que ficou, ó, vírgula abaixo de vírgula. E também já coloquei os zeros para que as casas decimais fiquem iguais. Então, agora eu posso fazer a adição. 0 mais 2, 2, 2 mais 0, 2. 7 mais 2, 9, 9 mais 0, 9. 3 mais 0, 3. 3 mais 9, 12. Então, eu coloco 2 e levo 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 0 continua 2. E 2 mais 5, 7. O 6, como não tem nenhum algarismo abaixo para somar, então eu simplesmente baixo. Ficou 67,292, porque no resultado eu também tenho que colocar a vírgula abaixo de vírgula. Portanto, 67,292. Aqui na subtração temos 5,26 menos 0,907. Então, primeira coisa, eu vou armar de modo que fique vírgula abaixo de vírgula. Então, 5,260, porque eu já coloquei um zero para que as casas decimais fiquem iguais. E agora eu vou efetuar a subtração. 0 menos 7 não pode. Então, não posso tirar 7 de 0. Então, vou pegar emprestado aqui ao número mais próximo, que é o 6. Vai ficar 5. Esse 1 que eu estou levando aqui dos centésimos corresponde a 10 milésimos. Então, 10 com o 0 vai dar 10. Então, 10 menos 7, 3. Aqui ficou 5. Então, 5 menos 0, 5. 2 menos 9, também não pode. Então, vou pegar emprestado aqui ao 5, que corresponde à ordem das unidades. Então, pegando 1 daqui, 1 inteiro corresponde a 10 décimos. Então, 10 mais 2 fica 12. 12 menos 9, 3. Aqui ficou 4, né? Porque eu já peguei um emprestado daqui para aqui o 2, né? Então, aqui ficou 4 menos 0, 4. 4,353, porque eu também no resultado tenho que colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, lembrem bem as regras. Tanto na adição quanto na subtração, eu vou colocar os algarismos de modo que fique vírgula abaixo de vírgula. Logo em seguida, na hora de somar ou subtrair, eu também tenho que igualar os números de casas decimais, acrescentando 0 para que as casas decimais fiquem iguais, certo? Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.